Bom dia, irmãos queridos. É uma alegria estar com vocês. Interessante, aqui a gente fica de frente para ninguém e para todos, né? Assim, os que um dia vão nos ver e ouvir. Mas eu vou fazer bastante assim, então. Mas é uma alegria estar aqui com vocês. De fato, estamos com dias muito corridos. Mas teve um dia que Deus falou para eu vir para cá. Foi o dia que eu falei com ele que tinha o dia 12. E eu senti claramente Deus dizendo para eu vir aqui. Por isso que eu estou aqui. E eu não quero falar muito, não preciso falar muito, mas eu quero repartir com vocês um clamor e um pedido. Ontem alguém me perguntou o que é que eu ia fazer aqui. Eu falei, eu vou fazer um pedido. Então, no final, eu vou fazer um pedido. Tá bom? Me sinto aqui entre irmãos preciosos, entre mestres. Olá, irmãos. Eu vou falar para vocês também. Me sinto privilegiado num ambiente de muita riqueza, de graça, de unção, de paixão. Então, creio que o assunto, mas não é só o assunto, mas o clamor que eu tenho para repartir, tem nesse lugar muita ressonância. E eu tenho esperança de que aquilo que Deus vai nos falar agora entre no coração de vocês, entre na casa de vocês, entre na cidade de vocês, entre nas congregações que vocês representam aqui e cresça muito. Eu quero falar sobre um tema que eu não saio dele nos últimos anos, que é a centralidade de Cristo. Mas há algo específico para este momento que Deus me trouxe ao coração. Eu gostaria de conversar com os irmãos sobre como é semelhante o momento que nós estamos vivendo como igreja do momento que João Batista encontrou quando ele exerceu o ministério dele. E a partir disso nós vamos conversar um pouquinho sobre a centralidade de Cristo. Vamos abrir a palavra, por favor, em João, Evangelho de João. Capítulo 1. Eu vou falar mais a partir do versículo 6, mas não dá para abrir João 1 e não ler o primeiro verso, não é? Então vamos já começando aí com o verso 1 em diante. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus.
o Deus unigênito que está no seio do Pai, a quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que diz a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram então: por que batiza, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a favor dele, é este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte estava João outra vez em companhia de 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram a Jesus. Ok. Primeiro comentário que eu queria fazer é como eu acho interessante quando em alguns momentos na Bíblia, algum dos homens de Deus faz um relato sobre Jesus. Nunca são relatos somente descritivos. Mas quem começa a falar de Jesus, que não é somente um historiador, que não somente tem conceitos e conhecimentos teóricos sobre ele, normalmente faz isso que João faz nesse capítulo 1 aqui. Ele começa a falar de Jesus, aí ele lembra que ele tinha que falar de João, e depois ele volta a falar de Jesus. Fica uma confusão maravilhosa entre aquilo que deveria ser dito e aquilo que realmente deveria ser dito. Parece que ele está o tempo inteiro movido por uma paixão. É muito interessante que, vocês sabem disso, João escreve um livro completamente distinto dos outros evangelhos, porque os outros evangelhos começam relatando coisas, mas João começa relatando uma pessoa. Mas eu quero compartilhar com os irmãos sobre esta figura, João Batista, que João descreve, João Evangelista descreve aqui. Eu sinto que há uma semelhança entre o momento e entre o ministério, o momento que nós vivemos e o ministério que João Batista viveu, e o ministério que nós, como igreja, deste momento, precisamos viver, precisamos realizar. A primeira semelhança que eu vejo é que o mundo que existia na época que antecedeu a João Batista, na época de João Batista, não era um mundo diferente do nosso, no sentido de mundo, sistema de oposição a Deus que está presente aí desde que Adão pecou. Era um mundo com as mesmas características que nós vivemos hoje. Por exemplo, hoje nós temos uma marca muito grande no nosso tempo, no mundo, que é o humanismo. E naquela época ainda estava muito mais forte do que hoje toda a herança grega de humanismo. Então, hoje temos humanismo, hoje temos uma preocupação exagerada dos homens neles mesmos, uma atenção voltada para si mesmo, uma prevalência dos desejos dos homens muito maior do que os desejos de Deus. Hoje, assim como naquela época,
Eu gosto muito da descrição que o apóstolo Paulo fala para Timóteo dos últimos dias, quando ele fala que nos últimos dias os homens seriam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Lembram? Isso é hedonismo. Muito forte nos nossos dias, é muito fácil de perceber. Mas existia isso lá também. O hedonismo é um braço do humanismo. Se o homem se considera o centro, as sensações dele são mais importantes do que a vontade de Deus. Isso existia lá. Existia pecado de todo tipo. Hoje, quando a gente ouve histórias de pecados absurdos, bom, você me entende, né? Não existe pecado que não seja absurdo, mas existem alguns pecados que são muito, como é que eu diria? Absurdos, né? Terríveis, assim, de consequências, de características muito brutais. E a gente, quando ouve essas histórias de filho contra pai, pais contra filhos, todas estas coisas que lembram, inclusive, Sodoma e Gomorra, essas coisas chocam a gente. Isso existia lá também. O mundo não era um mundo diferente, assim, melhorzinho do que o mundo que nós temos hoje. E tinha uma característica muito forte no mundo daquela época, que era uma religião que não cumpria mais o seu papel de aproximar as pessoas de Deus. Estudando um pouquinho o período interbíblico, aqueles 400 anos de silêncio que nós temos entre a Antiga e a Nova Aliança, a gente consegue perceber como Deus foi preparando o ambiente para a vinda de Jesus, aproveitando inclusive as coisas que aconteciam, que eram produzidas pelos homens, e produzindo muitas coisas naqueles 400 anos, aparentemente de silêncio de Deus. E uma das coisas que a gente consegue perceber é como a religião judaica, ela vai passando por uma crescente vinculação política. Isso parece semelhante com o que a igreja vive hoje na cabeça dos irmãos? Hoje nós temos uma igreja que tem uma vinculação política ou não? Sim ou não? Por favor, respondam, para ver se eu estou certo. Hoje temos uma igreja, vou falar em aspas grandes aqui, porque quando falamos igreja temos que pensar que a igreja visível aos homens e a igreja que é visível para Deus, que é a verdadeira, né? A institucional e a viva. Mas hoje temos aí uma religião muito mais comprometida com os interesses dos homens do que os interesses de Deus? Temos. Ao mesmo tempo que temos aí aparecendo em vários pontos do mundo remanescentes fiéis da igreja, grupos que surpreendem pela quantidade de vida. Vocês têm conhecido gente assim? Eu tenho. Muitos. Aleluia. Em várias nações. Aleluia. Estou indo encontrar alguns semana que vem. Meus amados moçambicanos, por quem tenho um carinho muito especial. Eu estive no Acre, encontrei também. E normalmente esses grupos até são chamados de seitas, não é? Já viu isso, não? Eu já. Nós vemos isso no período interbíblico. Grupos se destacando pela inconformidade com o curso da religião e, ao mesmo tempo, uma religião que crescia na direção do humanismo, do mundanismo, do envolvimento com o Estado. De alguma maneira, todas as instituições humanas faliram. Ou faliram não no sentido de acabaram, mas Deus conseguiu mostrar que a intervenção dele era a única coisa que realmente poderia mudar a história da humanidade. Que não era a força bélica, que não era a força de um império, que não era a força de nenhuma religião, que não era a força de nenhuma tentativa humana que iria mudar a história do homem, que iria resolver a situação do homem. Então a preparação para a chegada de Jesus teve esta ação de Deus para mostrar a falibilidade de tudo que era
mundano que era humano. Eu sinto no meu espírito que nós estamos neste momento da história outra vez. Eu sinto que a religião está perdendo a força. Não ouvi nenhum amém, gente. Eu queria ouvir um amém. Vou falar, então. Eu sinto que a religião está perdendo a força. Eu sinto que todos os movimentos humanos estão perdendo a força. Não é socialismo, nem é capitalismo. O que é? Não é nenhum ismo. Nem é cristianismo. Ismar as coisas de Deus sempre dá problema. Transformar em ismo. É uma palavra que eu estou criando. Não precisa anotar. Deus não fundou o judaísmo, nem Jesus inventou o cristianismo. Tudo bem para você? Ou acabo de decepcionar você? Não? Tudo bem. Não era nada humano. Nem nada que pudesse ser obra mera. Aliás, lembra da visão que Daniel interpretou? E ele viu uma pedra cortada, sem auxílio de mãos, que saía do alto do monte, descia e despedaçava aquela estátua que representava os grandes reinos humanos. Fala comigo assim: a pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Não é legal? É Deus. Então, naquele momento, quando João Batista se levantou como uma voz no deserto, e aqui o deserto não era somente porque ele morava, habitava no deserto, mas porque havia um deserto mesmo. Havia falta de vida. Havia falta de oportunidades, de possibilidades. Havia, sim, falta de esperança. Havia um momento oportuno para as pessoas desejarem mais do que nunca o libertador. Quando tudo falha, quando todos os nossos apegos mostram-se ineficientes, a gente começa a pensar assim: seria bom se algo diferente acontecesse. Tem uma história aí que o Messias vai vir. Desculpa. Então, me parece que nós estamos também, outra semelhança, nós estamos perto da vinda de Jesus, vocês não acham? O acha, era acha. Eu também acho. Não é esse o tema da palavra aqui, e nem sou eu a melhor pessoa indicada para falar desse tema. Mas Jesus está voltando. Um mundo muito mais mundo, cada vez mais sujo. Uma religião que não mais aproxima as pessoas de Deus, mas na maior parte das vezes afasta. Voltando a outra descrição lá de 2 Timóteo capítulo 3. Tendo aparência de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. Isso é religião. Porque tem uma aparência de vida, mas quando alguém se aproxima, não acha vida. Então, qual é o resultado na cabeça da pessoa que procura a vida? Acha a aparência, mas não acha a vida. Ela diz: bom, se o que você prega não mudou você, então não existe o que você prega. Vou embora. Percebe que coisa terrível é a religião? Religião que não mais funciona. Gente, não funciona. E um monte de profeta dizendo que Jesus vai voltar.
Eu acho que a gente precisa prestar atenção nesse momento, então, da história. E tirar algumas lições para nós. Podemos? Já convenci vocês que vale a pena fazer essa comparação? Tudo bem? Vocês são muito bonzinhos. Isso é bom. Quem era João Batista? Qual era a missão dele? Ele surgiu nesse momento, e eu acho interessante que Deus insiste em não fazer coisa alguma sem revelar aos seus servos os profetas, não é? E Deus levanta um profeta que o próprio Jesus disse que foi o maior, João Batista. E qual era a profecia de João Batista? Qual era o anúncio? Qual era a proclamação de João Batista? Que era assim oportuna, que era para aquele momento e que iria assim preparar o caminho do Senhor. Ele tinha uma mensagem só. Nós vamos ver alguns detalhes dessa mensagem, mas eu quero sintetizar ela assim. A mensagem dele era: ei, pessoal, o rei está chegando. O rei está chegando. E ele dizia uma frase que Jesus repetiu, que os discípulos repetiram e que eu quero pregar hoje, que nós precisamos repetir. A frase era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, ou o reino de Deus. Arrependei-vos. Mas quando ele anunciava isso, esta mensagem dele, ela tinha um objetivo: preparar o caminho do Senhor. Vamos aqui focar em alguns pontos. Primeiro, eu quero falar sobre como eu vou falar didaticamente isso para você. O que foi que João Batista fez e que nós precisamos fazer, ok? É isso que eu quero tratar agora. Ele foi levantado para dar testemunho de Jesus. A missão de João Batista era uma missão que tirava ele de cena e colocava outra pessoa. Ele exerceu um ministério em favor de Cristo. Ele não exerceu um ministério onde ele se destacou. Ele exerceu um ministério em favor da manifestação, da revelação e do conhecimento de Jesus Cristo pelas pessoas. Eu creio que nós precisamos voltar a esta graça. Exercermos ministérios que não são focados nos próprios ministérios, nem nas pessoas que os têm, nem nos alvos das pessoas, particulares das pessoas que os têm, mas está no coração de Deus levantar neste tempo gente que tenha um objetivo só em tudo que faz: dar testemunho de Jesus Cristo. Temos muitos ministérios, temos muitos dons, a diversidade de operações é grande, aleluia. Mas eu estou falando da intenção, da motivação e do objetivo final de quem exerce o ministério. Qual é o nosso objetivo? É fazer alguma coisa que tenha o nosso nome, fazer alguma coisa que tenha a nossa cara, ou é fazer alguma coisa que seja legal para as pessoas, ou fazer alguma coisa que responda a uma necessidade imediata de alguém, que não sejam essas motivações, mas que nós tenhamos essa atitude de João Batista, que foi enviado para dar testemunho de Jesus. Aliás, eu quero lhe lembrar que quando Jesus anunciou a vinda do Espírito Santo, ele anunciou assim: quando ele vier, ele dará testemunho de mim. Ele vai falar do que é meu. Nós falamos do Espírito Santo como aquele que faz um monte de coisa, porque ele faz mesmo, né? O Espírito Santo é
É maravilhoso. Qual é a intenção do Espírito Santo quando ele faz tudo o que ele faz? Eu quero te dizer uma coisa, eu vou falar isso mais na frente, mas enfim, eu estou falando de Jesus, eu não vou conseguir ser muito didático, tá? Vocês me perdoem, eu vou embolar uns negócios aqui. Mas Jesus vai ajudar você. Qual é a intenção do Espírito Santo fazendo tudo o que ele faz? Quero lhe dizer então, que ele concorda com o Pai. Deus quis que Jesus tivesse a primazia. O Espírito Santo também quer. Todas as coisas que o Espírito Santo faz é com um objetivo só. Nos levar a Cristo. E trazer Cristo para nós. É dar testemunho dele, revelar ele. Compreende isto? Toda vez que o Espírito Santo produz um avivamento, toda vez que o Espírito Santo produz arrependimento, ele tem uma intenção. João Batista é chamado de um amigo do noivo, porque trabalhou para aquilo que o noivo queria. Quem é o grande amigo do noivo? Quem é aquele que está aqui há mais de 2000 anos, trabalhando para preparar a noiva, para quando o noivo chegar, ele olhar para a noiva e dizer assim: que bom trabalho você fez, hein, Espírito Santo? Quem é que conhece o coração de Jesus mais do que o Espírito de Jesus que nele está? O Espírito Santo que está dentro de Jesus, que é o próprio Cristo, conhece muito mais Cristo do que nós. Ele sabe os desejos de Jesus, ele sabe exatamente o que ele quer. Então, quando o Espírito Santo está trabalhando aqui, o Espírito Santo está sendo absolutamente cristocêntrico. Engraçado falar isso, né? E ele está trabalhando para que Cristo cresça diante dos nossos olhos. Mas às vezes olhamos as sarças ardentes, as manifestações sobrenaturais do Espírito e não as vinculamos à centralidade de Cristo. E eu quero dizer aos irmãos, vamos parar com isso. Eu estou pedindo ao Senhor um avivamento novo na igreja. Sabe que avivamento é? É quando o Espírito Santo vai vir com milagres, com poder, com sinais, com tudo, mas para fazer a igreja voltar os olhos para uma pessoa e não para as próprias manifestações do Espírito. Um avivamento que está profetizado por Jesus numa parábola. Se é que eu posso dizer que uma palavra pode ser uma profecia, depois os profetas julguem o que estou dizendo, mas há uma parábola que me impressiona quando Jesus diz que há noivas, virgens, nécias e prudentes. As nécias são aquelas que não têm guardado azeite para a sua lâmpada. As prudentes são aquelas que têm azeite, providenciaram. E quando elas estão diante da chegada do noivo, aquelas que não guardaram azeite não conseguem vê-lo. Por que não conseguem vê-lo? Porque não guardaram azeite para a lâmpada. E ficam desesperadas, me dá do teu azeite. E as prudentes respondem, não, nós não podemos dar, porque pode ser que falte para nós. Aquela parábola me fala de uma presença, me fala, tá? Me fala, então você julgue, mas ela me fala da presença do Espírito Santo nos últimos dias, levando a igreja a ter os requisitos que ela precisa para enxergar Jesus. Porque quando ele chegar, nós não podemos achar ele estranho. A igreja que vai receber Jesus não é uma igreja, não é uma noiva esquecida, não é uma noiva que está se divertindo. A palavra divertir está ligada à palavra divergir. Mas o contexto da chegada de Cristo não será o contexto da divergência, mas será o contexto da convergência. Porque Deus quis que tudo convergisse para Ele. Então há um avivamento necessário. Já falei o fim da mensagem já. Eita. Mas há uma necessidade de avivamento. Um avivamento que reapaixone a igreja
que faça a igreja olhar para Jesus e ainda ficar admirada. Ano passado eu falei bastante disso aqui. Deixa eu perguntar de novo. O que é que Jesus ainda provoca em você? Jesus ainda provoca alguma coisa em você? Você ainda lê a Bíblia, que você já pode ter lido 10, 15, 20 vezes, e quando lê sobre ele, o seu coração ainda acelera? Você ainda deseja ser como ele, igreja? Jesus disse, quando eu for levantado da terra, complete. Atrairei todos a mim mesmo. Há um sentido profético nisso, de que Jesus é capaz de absorver toda a humanidade. Mas há também um sentido relacionado ao lugar e a capacidade que Cristo, ao lugar de Cristo e a capacidade que ele tem de produzir esta força nas pessoas, de atração. Religião repele, mas vida atrai. Vida atrai. E onde está a vida? A vida estava nele e continua estando. Quem tem um filho, tem a vida. E quem não tem um filho, não tem a vida. Mas eu nos vejo, e eu me incluo nisso, como uma igreja ainda muito ocupada com muitas coisas. Ou porque nos desviamos do propósito de ser igreja, ou porque somos igreja, sim, mas estamos como Marta, preocupada em ajeitar as coisas naturais em nossa volta. Que vontade que Deus gere em mim e em você, uma vontade de largar tudo, para cair aos pés de Jesus e ouvir-lhe os ensinamentos. Você está com vontade disso também, não está? Eu estou falando alguma coisa que Deus está falando com você, não está? Que vontade que Deus restaure na igreja um amor intenso, apaixonado, mas não almático. Você sabe o que é um amor almático? É aquele amor que, se é que isso é amor, mas é aquele sentimento que produz boas palavras, mas não produz vida. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um amor que é verdadeiro. E que quando as pessoas se aproximam da gente, elas falam de nós igual falavam naqueles dias. Você parece Cristo. Era isso que as pessoas diziam quando chamavam os irmãos de cristãos. Que vontade. Que Jesus não seja para as pessoas o relato de uma religião grande no mundo, mas que Jesus seja alguém que as pessoas ainda podem pegar, ainda podem sentir, ainda podem ver, ainda podem tocar. Mas para que isso aconteça é necessário que nós voltemos ao ministério, a uma vida cristocêntrica, porque nós somos o corpo de Cristo, amém? Nós e toda a igreja na terra é o corpo de Cristo. Então, se alguém quer tocar nele, de alguma maneira passará por nós. E quando alguém... Eu estava outro dia evangelizando uma pessoa, e eu falei de Jesus para ela um bom tempo, e ela perguntou assim para mim, com licença. Ligaram o sol aqui em cima de mim, está fazendo calor. Aí depois que eu falei de Jesus para ela, ela falou assim, mas para eu viver tudo isso aí, eu tenho que ir na igreja? A pergunta era interessante, não concorda? Para mim era muito óbvia a resposta. Mas a gente tem uns certos anos de experiência, não responde logo não.
Tenta descobrir um pouco mais. Por que a senhora está perguntando isso? Eu perguntei. Porque eu já fui na reunião da igreja 2 vezes. Na primeira o pastor me olhou enviesado. Na segunda ele falou comigo assim: minha irmã, Deus está falando comigo que se você vier para a igreja com esta calça, você não precisa vir mais. Você pode ficar em casa. Você está rindo. Gente, eu entrei num desespero na hora. Eu não vou dizer o que eu respondi para ela. Mas eu quero dizer o que eu senti. Dentro de mim eu comecei a fazer uma oração. Eu falei: Jesus, essa mulher está vindo aqui. E ela foi para me ouvir. Sabia que eu estava lá e foi para me ouvir. Ela foi voluntariamente. Porque ela quer vida. E está escrito que quem tem um filho tem a vida. Então está certo ela vir aqui. Ela quer encontrar o filho. Não é? E eu dentro de mim, tudo isso aconteceu na minha cabeça enquanto a mulher falava. Jesus, por favor, me deixa te apresentar para ela. Não deixa eu ser mais um que ela procura Deus e encontra religião. Entende? Bom, primeira coisa que eu quero dizer que João Batista fez e nós precisamos fazer é o mesmo que o Espírito Santo está interessado em fazer. Dar testemunho de Jesus Cristo. Outra coisa, e tudo que eu estou falando é uma sequência aqui, é proclamar quem Jesus é. Dar testemunho de Jesus não é simplesmente falar dele, é vivê-lo, ok? Sabemos disso. Agora, a experiência de João Batista, que está registrada nesse texto que nós lemos, na discussão de quem ele era e quem ele não era, nos ensina alguma coisa. Quando perguntam para o João Batista se ele era o Cristo, isso, para a gente entender, a gente precisa pensar que o que João Batista fazia era alguma coisa grande e chamava a atenção das pessoas. Ele atraía pessoas, ele pregava arrependimento, ele batizava pessoas, e a repercussão do que ele fazia era grande, chegou até a religião. E os religiosos mandaram perguntar: você é o Cristo? Irmãos, eu fiquei lendo isso e eu fiquei pensando: meu Deus, isso tem a ver com a gente. Às vezes as pessoas vêm até nós, e nós temos a tentação de ser para elas o que só Jesus pode ser. Não é? E às vezes, porque a gente percebe que não é, a gente tem a tendência ou a tentação de então parecer que é. João Batista não teve esse problema. João Batista disse: não, eu não sou o Cristo. Então eu creio que nós temos uma lição a aprender aqui. Nós temos que saber o que nós não somos. Nós temos que perder a pretensão de ser o que só Jesus pode ser para as pessoas. Nós temos que perder a mania de responder todas as perguntas, de dar todas as orientações, de sermos, de falar de maneira pessoal, de eu ser a pessoa através de quem Deus vai trabalhar na vida de fulano. Talvez não seja eu, ou talvez não seja só eu. João Batista diz: eu não sou. E insistem na pergunta: mas quem é você então? Outra coisa que nós precisamos saber: quem nós somos? E João Batista disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Quando ele se descreve com o chamado dele. Isso é uma coisa importante, porque identidade e chamado são coisas muito ligadas. E se você quer saber quem é você, você precisa pensar em o que você veio fazer aqui
E o que você veio fazer aqui vai ajudar você a compreender quem você é. E João Batista responde a essa pergunta, e ele diz assim: eu sou aquele que veio para falar de outro. Ô, gente, não é isso o nosso chamado, não. Vamos deixar de lado um pouco aqui as questões específicas. Tudo bem? Mas assim, não é esse o nosso chamado. Nós não fomos chamados para falar de outro. Nós não fomos chamados para anunciar Jesus. Quando Jesus está com os discípulos e avisa para eles ficarem em Jerusalém e aguardarem a descer do Espírito Santo, o que é que Jesus avisa que os discípulos seriam? Vós sereis minhas testemunhas. Então, assim como João Batista foi levantado para dar testemunho de Cristo, é essa ação do Espírito Santo, essa é a principal ação da igreja, esse é o nosso chamado. Nós fomos levantados por Deus, desde que Ele nos arrancou do império das trevas, Ele nos levantou para exaltar outro, para que outro fosse levantado através da nossa vida. Então, eu não sou Cristo, eu não faço milagres, eu não curo ninguém, eu não tenho nenhuma palavra de mim mesmo. Aliás, gente, Jesus, né? Até ele disse isso, que ele só falava do que ouvia do Pai, só fazia aquilo que via o Pai fazer. E o nosso senso de nulidade, às vezes, é tão ruim, né? Senso de nulidade é o quanto a gente realmente acredita que a gente não é nada. Está escrito, sem mim nada podeis fazer, né? Mas parece que o nosso senso de nulidade é um senso ainda meio, não muito claro, não muito verdadeiro. A gente ainda acha que a gente é alguma coisa. Quando o próprio Jesus, quando foi chamado de bom, disse, por que me chamas bom? E quando alguém fala assim, você é um cara legal, você fica, aleluia. Acontece isso com vocês, não? A tentação de ser alguém. A tentação de ser alguém. Que tentação terrível. É uma tentação que exalta nomes. É uma tentação que enche palcos. É uma tentação que ilumina púlpitos. Que vontade de a gente resistir à tentação de ser alguém. Você sabe qual era a obstinação de João Batista? Importa que ele cresça e eu diminua. O nosso papel, irmãos, é levar cada pessoa até Jesus Cristo. E quando ela o conhece, a gente já pode morrer. Aleluia. Quantos creem assim? Você sabe qual é a realização maior de um pastor? A ovelha começa dizendo, meu pastor, meu pastor, meu pastor. A realização maior de um pastor é quando a ovelha diz assim, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Não é? Quando a ovelha diz assim, Jesus falou comigo e você não participou daquela cena. Quando você vai falar com a ovelha e ela diz assim, sabe que o Espírito Santo já tinha falado isso comigo? Ah, que delícia. Sabe qual é a frustração? Não, Deus não está falando isso comigo, não. Ela não ouviu Deus ainda. Que bom se todos ouvirem Deus, se cumprirá a profecia de que ninguém precisará ser ensinado, porque o Espírito Santo ensinará todas as coisas. Não que
os ministérios não sejam necessários. Eles são, até que cheguemos à estatura do varão perfeito, que ouvia Deus. Amém? Agora havia outra coisa que João Batista dizia. Eu vou dizer o que eu acho que foi o dia mais fascinante da vida de João Batista. Ele disse que Deus falou com ele, que quando ele viu o Espírito Santo descer sobre alguém, aquele era o Cristo. O dia mais fascinante da vida de João Batista, na minha opinião, foi quando ele viu o Espírito Santo descer sobre Jesus. E ele olhou para Jesus e falou assim: Ele é. É Ele. Você já passou por isso? Você já passou pelo dia em que uma descida do Espírito lhe revela quem Ele é? Quantas vezes? Quantas vezes você sentiu uma presença sobrenatural do Espírito e a coisa gloriosa que Ele fez não foi te dar um arrepio? Não foi curar uma doença, não foi expulsar um demônio, mas foi te dar um vislumbre glorioso de quem Jesus é. Eu te convido, amada igreja, a clamar para que o Espírito Santo faça o que fez com João Batista. Desce e me mostra quem Ele é. Porque eu duvido que você não se apaixone. Eu duvido que o fogo do Espírito não acenda no seu coração. Por isso João Batista dizia assim, quando falava de si mesmo: o que você faz já que você não é o Cristo? Ele falou assim, eu vou lhe dizer como eu acho que ele falou, tá? Olha, eu batizo com água. Ué, Erivelto, a gente vive batizando gente com água, né? Vocês vão entender. Olha, mas vem alguém. Detalhe. Que está no meio de vós e vocês não conhecem. Olha, Ele é mais poderoso do que eu. João Batista nasceu antes de Jesus, mais ou menos 6 meses, confere. Mas João Batista disse, é Ele que tem a primazia. Ele é o primeiro, porque já existia antes de mim. Tem alguém mais poderoso do que eu, gente. E Ele está vindo. E olha, quando Ele vier, Ele vai batizar com o Espírito Santo. Eu batismo com água para arrependimento. Eu sou da preparação. Ele é da realização. Eu sou do que avisa. Ele é o que está chegando. Tudo que eu faço é só para preparar. Não é para ser em si mesmo. Nós batizamos para arrependimento e precisamos batizar. Sabemos disso. Mas o nosso batismo, ele precisa anunciar outro batismo. Nós batizamos para que as pessoas possam receber o batismo no Espírito Santo. Não é assim? João disse, Ele é.
João disse, diga comigo, por favor. Eis o Cordeiro de Deus. Que faz o quê? Que tira o pecado do mundo. João teve o privilégio, a honra e a boa teimosia de insistir. Eu não sou, mas ó, ele é. Ele é. Vamos lá, igreja? Vamos dizer para as pessoas quem ele é? Vamos dizer para as pessoas quem Jesus é? Como está isso nas nossas pregações, nas nossas conversas, nos nossos momentos de comunhão? O quanto o pão é o alimento da mesa? O pão vivo que desceu do céu? Como está isso? Conversamos sobre muitos assuntos, sobre muitas coisas. Mas Jesus precisa ser o assunto central, para tudo convergir para Ele. Era essa a graça que estava sobre João Batista e que eu estou pedindo ao Senhor que venha sobre a igreja. A graça de dizer quem Ele é. Ele é. Que coisa gostosa, irmãos, é a gente saber quem a gente não é. E o segundo passo não seja o psicólogo, o psiquiatra, ou os psicotrópicos. Né? O segundo passo é, mas eu sei quem ele é. E isso me basta. Você sabe qual é a pergunta mais importante da Bíblia? Olha, eu vou dizer isso, e eu sei que muitos pregadores fazem esse tipo de coisa, mas eu quero insistir de que eu acho que hoje eu estou sendo assim, coerente. A pergunta mais importante da Bíblia é a pergunta que Jesus fez para os discípulos. Quem as pessoas dizem que eu sou? E voltou para eles e disse, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Essa é a pergunta mais importante da Bíblia. Quem é Jesus? Sabe por quê? A Bíblia inteira foi escrita para mostrar a resposta desta pergunta. Jesus disse aos religiosos, examinais as Escrituras, porque julgam nelas ter a vida eterna. Mas elas falam de mim e vocês não me recebem. Quando examinamos as Escrituras, o que procuramos nelas? Verdades? Explicações? Conceitos? As Escrituras existem para mostrar uma pessoa. Você pode estudar qualquer assunto, mas se você fizer um estudo sincero, você vai terminar em Cristo. Qualquer tema. Por que eu digo isso? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Porque em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Examinemos as Escrituras. Procuremos vida eterna. Mas não espere encontrar a vida eterna em algum achado novo. Você encontrará a vida eterna. Um pouco mais dela, cada vez que você examinar as Escrituras e conhecer um pouco mais de Cristo. João Batista viveu para dizer às pessoas quem Jesus é. E sabe uma coisa gostosa ainda que eu quero falar aqui? João Batista fez uma referência, talvez desnecessária, mas ele insistiu em fazer. Ele disse assim, olha gente, esse que é maior do que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Ele estava se comparando ao escravo mais vil que as famílias tinham.
o que desatava e carregava sandálias. Ele estava dizendo assim: por mais que vocês busquem achar em mim alguma coisa, por mais que vocês queiram saber quem eu sou, a busca de vocês está errada. Porque o que vocês precisam saber mesmo é quem Ele é. Eu não sou ninguém. Eu não mereço nem servi-lo. É muito comum na igreja a expressão grande servo de Deus. Que coisa incoerente. Então, se é um grande escravo, é porque deve ser um escravo com muito mais escravidão para realizar, né? Porque se é grande, não é servo. E se é servo, não pode ser grande. Quem quer ser grande? Oh. Eu quero que ele seja grande. Às vezes me incomoda os nossos cultos. Inclusive, eu me incomodo comigo mesmo, tá bom? Não estou julgando ninguém, senão a mim mesmo aqui. As músicas, elas têm que atender às necessidades das pessoas. E a gente canta canções para fazer o mesmo efeito das sessões de autoajuda. E as pessoas ficam ali bem e voltam para casa. E dura 2, 3 dias aquela sensação de bem-estar que nós produzimos nos nossos cultos para aquelas pessoas. Mas, gente, se Jesus Cristo se manifestar em nossos cultos, se a vida de Cristo aparecer, aquilo que acontece com a gente não vai durar 2, 3 dias, eu acho que não. Mas para Cristo aparecer, nós precisamos ser coerentes com Deus. Deus resolveu exaltar Cristo e dar a Ele a primazia. Vamos concordar com Deus em nossos cultos. Vamos dar a Jesus a primazia cada vez que nos reunirmos. Amém? Dele a primazia, Ele o centro. E aí Ele começa a comandar. Aí Ele que está sendo o destaque diz: você, meu querido, vá até ele, impõe as mãos, ele vai ser curado agora. Você até ele, vá ali e dê uma palavra que ele vai ser levantado agora. Ele começa a dirigir o culto. Aí um tem salmo, outro tem cântico, outro tem profecia. Acontece de tudo, mas quem gerenciou? Ele, o dono da vida. Irmãos, é uma oração, viu? Se você for em Jundiaí, vai ser igual a todo lugar que você está indo. Infelizmente, eu queria confessar isso. Mas eu estou querendo repartir aqui um clamor. E eu estou querendo viver isso na minha casa, com meus filhos. Passamos uma semana de férias agora em Caldas Novas. E Deus me deu a seguinte direção: medite sobre os milagres. E eu peguei os 35 milagres relatados de Jesus no Novo Testamento. Fiz uma seleção assim por semelhanças. E durante a semana de férias nós passávamos a manhã estudando os milagres de Jesus. Vocês já fizeram isso? Gente, é bom demais! E teve um dia que meu filho trouxe uma questão complicadíssima. Alguns conhecem meu filho, ele não é muito fácil. Ele é uma criança de 10 anos que tem uns diálogos assim meio de gente grande, né? Ele trouxe uma questão, mas o milagre do dia respondia à questão dele. Ele ficou: uau, pai, como Jesus sabia, né? E eu vi Jesus ensinando meus filhos, e eu falei: Jesus, fica à vontade. Eu quero mais de Jesus, você quer também? Eu quero, irmãos, eu quero mais dele, eu quero vê-lo, quero conhecê-lo. João Batista disse: no meio de vós tem alguém que vocês não conhecem. Será que nós podemos dizer que isso também tem acontecido entre nós? Será que existe no meio de nós alguém que nós não conhecemos? É Jesus, é de Jesus que ele está falando? Será que também não está acontecendo isso no nosso meio, irmãos? Será que não está no nosso meio Jesus passeando no meio das pessoas? E às vezes eu tenho a sensação, até vejo a cena,
de Jesus olhando para a pessoa e a pessoa desviando o olho assim. Sim, mas onde Jesus está? Jesus está na frente dela, ela está onde mais? Porque está procurando onde ele não está com o ouvido atento, não está silenciando. Eu tenho aprendido isso muito com Haroldo, a prestar atenção no silêncio. Procurando, né? Outras coisas, às vezes não procurando ele. Mas Jesus quer aparecer. Jesus quer ser revelado. Jesus quer se manifestar no nosso meio. Por isso ele está levantando profetas como João Batista. Preparem o meu caminho. Falem para as pessoas de quem eu sou. Falem, voltem à simplicidade de um evangelho que apresenta o Rei dos Reis. Entende? Esse é o meu pedido. Falei o pedido. Avalie sua vida, seu ministério, suas pregações. Avalie sua rotina. Deixa o Espírito Santo te falar o quanto de Cristo é visível em você. É real em você. É real. E começa a buscar mais realidade, mais verdade. Rever tuas práticas. Eu tenho pregado isso há alguns anos. E é interessante que eu tenho encontrado pessoas que estão pregando a mesma coisa. E foi engraçado que eu liguei para Rivelino, ele me ligou querendo que eu fosse lá. E eu perguntei assim, amado, eu tenho um assunto aqui para ministrar, mas eu queria perguntar, do que vocês estão falando aí, qual é a intenção de vocês? Ele falou assim, meio escabriado, olha, nós estamos falando aqui sobre a centralidade de Cristo. Quando eu cheguei lá, tinha um painelzão. Cristo no centro. Não foi? Que delícia. Eu disse, estou em casa. Ninguém está produzindo isso. O noivo está produzindo isso. Não existe nada que possa atrair mais a noiva do que a cara do noivo. Nada. Deixa eu citar aqui jovens, que é uma das minhas paixões. Se tem uma coisa que jovem não tolera, é a hipocrisia. Ele pode seguir uma gangue, porque são os verdadeiramente maus. E eles podem seguir cristãos autênticos, porque são verdadeiramente cristãos. Mas se tem uma coisa que jovem não aguenta mais, é o que parece. Concorda? Já perceberam isto? Ele pode até ser um drogado desvairado. Mas um meio ou um quase ele não aguenta mais ser. Vamos trabalhar para eles acharem a droga aqui no nosso meio? Que coisa mais escandalosa, né? Não estou falando da droga, você me entende? Eu estou falando alguma coisa que eles coloquem na veia. E que quando colocarem na veia, não queiram mais deixar de colocar na veia. Eu estou falando de jovens que, encontrando Jesus, vão ser preenchidos por Ele, vão rejeitar tudo que é mundano e tudo que causa sensações simplesmente, mas o que provoca vida, eles vão aceitar. Vamos. Ele está no meio de nós, irmãos. João Batista também disse, ele tem a primazia, significa que ele é o primeiro, que ele é o mais importante, que ele é o mais valioso. Ele é melhor. E ele tem o direito de ser buscado, de ser considerado, de ser adorado como o primeiro. Quem fez isso? Quem colocou Jesus nesse lugar? Responde. É uma pergunta óbvia, mas eu preciso que você responda. Deus. Quer prova?
Pedro pregando em Atos 2,36, esteja absolutamente certa toda a casa de Israel, que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor. Filipenses capítulo 2. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, 2,9. E lhe deu um nome, vamos adorá-lo, que está acima, quantos? Quantos nomes? Ok, então o nome de Jesus está acima do nome de qualquer pessoa para você. Ninguém é mais importante na sua vida do que Ele. O nome de Jesus é mais importante do que as coisas que você tem, do que as circunstâncias que aconteceram na sua vida, do que tudo que fizeram contra você, do que tudo que você fez. É mais importante o nome de Jesus? Então, por que às vezes você se cansa de buscar Jesus porque fulano magoou você? Porque às vezes você, estou falando aqui, a igreja, ok? Como voz do que clama no deserto. Porque às vezes situações esmurecem o amor. Precisamos de revelação disto. Deus o exaltou soberanamente e deu a ele um nome acima de todo nome. Eu preciso me lembrar disso nas circunstâncias triviais da minha vida. Eu preciso me lembrar disso dos dias que eu passo. Eu preciso me lembrar que quando o meu carro, permitam essa simplicidade desse exemplo, quando o meu carro quebra na hora que ele não devia quebrar, o nome de Jesus é maior do que o nome da peça que quebrou no meu carro. Eu estou falando isso porque eu passei 3 meses com o carro quebrado, irmãos. Então eu posso falar isso para você porque eu vivi essa experiência. E teve dia que eu não lembrei. Tá? Estou sendo bem honesto. Meu carro voltou para a oficina 6 vezes. Por causa do mesmo problema. O nome de Jesus era... Sabe o que acontece? Quando eu comprei o carro, falaram assim, era um carro velhinho, mas era um Honda. Aí a galera falou assim, não, pode comprar que Honda não quebra. Foi igual a história do Titanic. Nem Deus afunda. Pois o meu Honda quebrou. E quebrou feio. Cuidado com quem tem Honda. O nome de Jesus é maior do que o Honda. Cuidado com os Mac maníacos aí. Tá? O nome de Jesus é maior. O meu celular está, inclusive, com defeito. E é um iPhone. Mas eu preciso abrir o coração porque eu deixei ele cair na água, então... Mas ele podia resistir à água se ele fosse tudo que dizem, não é? Mas eu estou crendo que ele vai ser liberto do defeito. Não sei se eu posso ter essa fé, mas... batizou, então. E aí eu tenho que lembrar que o nome de Jesus é maior do que o nome de todos os demônios, do que o nome de todas as religiões, do que o nome de todos os sofismas, ideias, conceitos. Amém? O nome de Jesus é maior do que o nome de todo pecado. Você sabia disso? Que não existe pecado que ele não possa perdoar. Que não existe prisão da qual ele não possa tirar. Porque a gente fala, eu não acredito que esse cara pode ser liberto. O nome de Jesus é maior. O nome de Jesus é maior. O nome de Jesus é maior do que todas as nações, do que toda a cultura. Amém? Aquele jovem bonito que veio comigo, meu sobrinho, chegou da Rússia essa semana, estava numa viagem missionária. Rússia, gente, vocês já ouviram falar na Rússia? Existe. A igreja russa existe. Amém? Existe. Igreja linda na Rússia, vocês sabiam disso? Existe. Ele estava lá, ele viu. O nome de Jesus é maior do que todo regime político. O nome de Jesus é maior do que toda a maquinação do homem. E quem acha que os homens ameaçam Deus quando se opõem, tem que ler Salmo 2. Por que se amotinam os povos?
Por que eles se ajuntam contra o Senhor e o seu ungido, dizendo, rompamos de nós as suas algemas? Porque se enfurecem os gentios. Está escrito lá assim, ri-se aquele que está no céu. Sabe por que Deus ri? Não é porque Deus conhece os motins dos homens. É porque Deus sabe a quem Ele constituiu o Rei das Nações. Aleluia. A gente conhece muito os motins dos homens. Porque os noticiários falam o tempo inteiro, as notícias correm. Deixa eu te perguntar uma coisa. Intervenção arodiana aqui. A minha palavra. Você vê, né, rapaz? Isso está em todo lugar. É impressionante. Agora isso mostra que vocês não estavam focados, entende? Foi bom isso aí. Presta atenção, tá? Mas foi grande a tentação, eu também me distraí agora. Parecia. O que eu estava falando? A gente conhece demais os motins, as coisas difíceis, as brigas, as guerras, as contendas, os pecados, as catástrofes, está tudo aí, fácil de ver. A gente precisa examinar as Escrituras. Porque se examinarmos as Escrituras, nós vamos conhecer aquele que o Pai conhece. Porque no mesmo Salmo 2, Deus providenciou a solução para o motim quando falou assim, Jesus, pede-me e eu te darei as nações por herança. Aí Jesus virou para ele e falou, Pai, você me dá as nações por herança? Foi simples assim. Ou você acha que Jesus não obedeceu rápido? Sim, te dou as nações por herança. Claro que o trabalho para Jesus restaurar o seu governo sobre as nações tem sido desde a cruz um trabalho grande. Isaías chamou de penoso trabalho, né? Mas o pai conhece o filho. Rapaz, eu gostei disso, eu preciso pensar mais nisso. O pai olha para o filho e sabe assim, eu sei que você não é igual ao primeiro homem. Você não é igual ao primeiro Adão. Eu sei que quando eu confiei a ele, ele entregou a outro governo, mas eu entregando a você, você devolverá a mim. Essa foi a crise do Getsemane. Quando Jesus disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice. A questão era, para quem? Para quem Jesus podia passar o cálice? Quem beberia do cálice da ira de Deus que todos nós merecíamos e seria capaz de suportar e ainda assim viver? Ninguém, porque não havia nenhum justo, nenhum santo, nenhum imaculado como ele. E Jesus fala, Pai, se possível, e eu creio que a resposta do Pai foi, filho, não é possível. Não há outro. Quando a gente cantar, há único que é digno de receber a honra e a glória. Lembra por que ele é o único de receber a honra e a glória? Porque não havia outro que pudesse ir até a morte e ao inferno e ressurgir. E quando você se sentir tentado a receber algum tipo de louvor ou adoração, lembra disso. Você não era Deus. Não veio para o ventre de uma virgem. Não morreu morte de cruz e não ressuscitou ao terceiro dia. Nós não somos dignos. E há um outro equívoco, além de achar que é digno. É achar que receber algum louvor produz algum tipo de felicidade. Nós somos programados para nos realizarmos enquanto outro é exaltado. Nós não somos programados para ser famosos. Por isso que a fama destrói as pessoas.
Me conte o fim dos famosos. Me conte. Me conte um que foi ao mais alto ponto, ao topo da fama, e não caiu vertiginosamente para baixo. Nós não fomos programados para suportar a fama. Nós nascemos para o louvor da sua glória. Nós nascemos para dar glória a Ele. Nós somos programados. Você quer experimentar satisfação extrema? Conheça o que é adorar em espírito e em verdade. Ah, você vai voar. Como pode? Tanto equívoco. Por que deixamos de pregar Jesus no centro tanto tempo? Precisamos insistir. Amém? Deus o exaltou soberanamente. Eu gosto muito dessa descrição de Timóteo, Paulo a Timóteo. Grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne. Foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Esse é o objeto da nossa adoração. Nenhum outro percorreu este caminho. Você sabe que tem outro equívoco no evangelho humanista. É o equívoco que diz assim: você tem que se sentir bem. E a pessoa entende que ela tem que buscar se sentir bem. Mas está escrito: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão, inclusive o se sentir bem. Enquanto eu busco me sentir bem, eu julgo que as coisas que eu avalio como boas para mim são boas. Mas quem disse que são? Quantas vezes eu me envolvi em coisas que eu achava bom e me dei mal? Porque há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o fim deles não é o melhor. Cristo no centro significa: Jesus, eu tomo uma decisão de só achar bom o que você acha bom. E isso vai muito além da lei. Isso requer um relacionamento constante com Ele. A sujeição de tudo a Ele, até o óbvio. Ontem meu filho perguntou para mim: pai, se a gente for para a África, ele tem umas viagens assim, e a gente encontrar uma pessoa passando mal na estrada, nós vamos parar para ajudar? Ele falou: no aeroporto. Nós vamos parar para ajudar? Eu falei: nós vamos parar para fazer o que Deus nos mandar fazer. Para perguntar, se Ele mandar a gente fazer, a gente faz. Você já se perguntou por que Jesus não curou todas as pessoas que vinham a Ele? Você já se perguntou por que na fila do tanque de Betesda, Ele só curou um, além daquele que conseguiu chegar lá? Porque Ele só fazia o que o Pai mandava. Não fique alocubrando muito. Até para o óbvio, a gente precisa ouvir Deus. Por exemplo, era óbvio que depois de lançar a rede a noite inteira, lançar de dia não ia fazer diferença. Mas Jesus disse: lança. E o discípulo disse: tá bom, Senhor. O que há de diferente agora? Tua palavra. E sobre a tua palavra, lançaria-se eles. O óbvio precisa da voz de Deus também. Amém? Concorda? Ouvi-lo o tempo inteiro, para tudo. Aleluia! Quero concluir com o seguinte: o que fazer, então, diante desta necessidade que temos de um ministério, de uma ação do Espírito semelhante à ação que o Espírito Santo exerceu através de João Batista? Eu quero pedir aos irmãos
quero insistir nesse pedido. Voltemos a Cristo. E agora quero acrescentar, vamos pregar a mensagem que João Batista pregou. Qual a mensagem? Qual é a única mensagem que prepara as pessoas para receberem Jesus? Eu quero que você repita a pergunta. Qual é a única mensagem que prepara as pessoas para receber Jesus Cristo? Deve ser a mesma que João pregou. Pode parar de repetir agora. Porque Jesus repetiu a mensagem de João Batista, certo? Porque os discípulos repetiram a mensagem de João Batista, certo? Há uma mensagem que confronta o homem com ele mesmo. E a mensagem que confronta o homem com ele mesmo, seguida da mensagem que diz quem Jesus é o ambiente que o Espírito precisa para operar a revelação de Cristo. A mensagem que anuncia Jesus e a mensagem que fala a verdade sobre os homens. João Batista dizia, raça de víboras. Ele falava a verdade sobre Cristo, mas também falava a verdade sobre os homens. E ele dizia, existe um machado na mão dele. E o machado está posto na raiz das árvores. E esta é uma mensagem de arrependimento. Eu queria sua atenção. Eu só tenho 6 minutos. Mas eu queria sua atenção para isto, por favor. Ele me penalizou, porque eu disse que só vinha hoje e só deixou eu falar 1h30. Mas tudo bem. Preste atenção nisto. Quando ouvimos falar de arrependimento, a primeira aplicação que fazemos é, nós temos que nos arrepender das coisas erradas que fizemos hoje. Jesus me perdoa pelos meus pecados de hoje, amém. Os atos, tem isso aqui, né? Atos. Mas há algo mais. Arrependimento não fala só de mudar atos, mas fala de mudar atitude, caráter. É muito importante ver os atos, porque pelo fruto se conhece a árvore. Mas eu quero acrescentar uma outra coisa que eu não sei se vocês já pensaram nela. Arrependimento fala de mudar de lugar. O grande efeito da cruz não é tornar as pessoas imunes a qualquer tipo de ato pecaminoso. Não é tornar as pessoas imunes a qualquer atitude errada, ou a atitude original errada, mas é mudar as pessoas de lugar. Porque o grande resultado da cruz é onde nós estamos hoje. Onde nós estamos hoje? Fala. Em Cristo. Deixa eu te dar alguns argumentos para você entender isso aí. Qual foi a pergunta que Deus fez para Adão quando tentou encontrar Adão no horário de sempre depois do pecado? Opção A. Adão, o que é que você fez? Adão. Opção B. Adão, o que aconteceu dentro de você, Adão, para você fazer isso? Qual foi a pergunta? Adão, onde está? Parábola do filho pródigo. Me permita. Olha o caminho de arrependimento que aquele cara passou. Primeiro, pequei contra os céus e contra meu pai. Se deu conta das coisas erradas que ele tinha feito. Meu pai tem uns empregados lá, e olha onde eu estou. Se deu conta de que o lugar onde ele estava
não era o lugar que ele poderia estar, se tivesse outra atitude. Qual foi a grande decisão do filho pródigo? Voltarei para meu pai. Qual foi a grande recompensa do filho pródigo? Ele não foi querendo a herança de novo, ser dono da fazenda outra vez. Ele foi, eu vou voltar e pedir para ser apenas um escravo, um dos empregados dele. Mas qual foi a grande recompensa do filho pródigo? Quando ele estava chegando, a visão da fazenda foi tomada pela visão de um ser que ele tinha rejeitado e matado em vida quando pediu herança, o pai dele, que estava em pé e foi ao seu encontro e o recebeu. Qual é o grande sinal de que aquele cara se arrependeu? A meu ver, é a decisão de voltar para casa. Você analisa Judas e Pedro. Judas pecou um pecado semelhante ao de Pedro. Mas Judas, quando viu o que tinha feito, qual foi a segunda ação dele? Psiquiatra. Como não tinha, foi e se enforcou. Judas percebeu o que tinha feito, mas não voltou. Não foi alguém. Qual foi a atitude de Pedro? No dia que ele viu Jesus sentado na praia. Você lembra? Ele se lançou no mar e correu até Jesus Cristo. Arrependimento não é somente mudar as coisas erradas, nem a atitude interior. Arrependimento é sair do lugar distante de Deus onde está e voltar para perto de Deus. Por isso João Batista falou assim: o machado está posto não nos galhos. A natureza está errada. Portanto, tem que cortar a árvore. Se imagine como uma árvore de frutos podres. E Jesus chega e corta. Eu vou lhe dizer o que aconteceu na minha vida. Eu era uma árvore sem jeito. Era uma boa chance de você dizer eu também. Você me deixou sozinho agora. Eu era uma árvore sem jeito. Muito boa a sua coerência. Jesus chegou e quando eu ouvi esta mensagem, eu lembro do dia, eu já estava na igreja há vários anos. E eu ouvi a mensagem de arrependimento. Eu fiquei na cadeira, chorando e fazendo assim. Por quê? Porque ninguém me disse isso antes. Eu lembro do dia. Eu era uma árvore podre. Os frutos que eu tinha revelavam a minha natureza adâmica, pecaminosa, sem solução. Jesus arrancou-me. E Jesus me fez nascer de novo. Não mais como árvore, que pode ser plantada autônoma e independente em algum lugar. Ele me regenerou como galho e me plantou em si mesmo. Por isso, ele é a videira verdadeira. O Pai é o agricultor e eu sou apenas, gloriosamente, um ramo. A árvore independente, longe, é arrancada, renasce como um galho e é plantada em Cristo. Pelo amor de Deus, pregue essa mensagem. Diga para as pessoas: arrependei-vos. Saia de onde você está. Rasgue as folhas de figueira. E vista peles de cordeiro. Aleluia.
Todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua imagem, pelo Espírito. Eu queria que você observasse essa cena. Como que eu posso conhecer Jesus? Eu preciso ficar diante de duas faces. Eu preciso ficar diante de mim mesmo. E é isso que eu vejo no espelho. Só que eu vou para o espelho. E diante de mim aparece outro que vence quem eu sou. Que se interpõe entre a minha visão, entre eu e o que eu estou vendo de mim mesmo, entre mim e o que eu estou vendo de mim mesmo. E se apresenta dizendo: Tony, eu posso te transformar, cara. Primeiro, a visão óbvia do espelho. Depois, a visão surpreendente no espelho. Jesus face a face. Aleluia. Jesus face a face. E o Espírito Santo, como a pedra cortada sem auxílio de mãos, ele vai produzindo Cristo em nós, de glória em glória, dia após dia, e sem parar, delicadamente às vezes, e duramente às vezes, ele trabalha para tudo que eu vejo em Cristo substituir aquilo que eu via em mim. Eu te convido para essa experiência. Conhecer Jesus é tudo. Amém? Pai, oramos a Ti, para que a Tua palavra inunde o nosso coração. Mude nossos olhos. Estamos falando de ir além. Queremos ir além da religião, além da aparência, além do legalismo, além da libertinagem. Queremos chegar à verdade. E João disse que a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então eu quero a graça e a verdade que Cristo trouxe. Nós queremos, amém, amados? Nós queremos a graça e a verdade que Cristo trouxe. Queremos a revelação de Cristo em nosso meio. Queremos que a igreja volte a se apaixonar e começa de mim, Senhor. Eu quero voltar a me apaixonar. Eu quero voltar a ter um amor verdadeiro, intenso. Um amor capaz de me levar a negar a mim mesmo, a minha própria vida. Um amor capaz de me fazer dizer o que João Batista disse: importa que ele cresça e eu diminua. Um amor que me faça me ocupar com o meu amado, mais do que comigo mesmo, mais do que com meus interesses, mais do que com os meus desejos pessoais. É necessário que o meu amado seja conhecido. Eu quero um amor assim. Eu quero um amor assim. Um amor que não te cobre tanto, porque não há nada que o Senhor possa fazer por mim maior do que aquilo que o Senhor já fez. Eu quero um amor que não seja de cobranças. Eu quero um amor que seja de veneração, de adoração, de contemplação e principalmente de obediência.